Olá, tudo bem? Sou Michel da Costa, do Polo Cubatão, do eixo Licenciatura, e hoje estou aqui para apresentar para vocês o nosso projeto integrador. Então, elaboramos aqui alguns slides para ficar mais fácil de não esquecermos os principais pontos a abordar aqui na apresentação. Então, como eu já havia antecipado, somos da Univesp, meu nome é Michel da Costa, e o nosso projeto integrador desse semestre vai falar um pouco sobre os problemas matemáticos referentes à operação de multiplicar, considerando aí o contexto lúdico digital, especificamente no atual no cenário da pandemia de Covid-19. Nosso grupo é composto por 4 alunos, somos nós, Joyce Silveira do Nascimento, Kátia Barbosa, Emanuel Santana Silva e eu que estou apresentando, Michel da Costa. O resumo do nosso projeto. Inicialmente, fizemos uma pesquisa em uma unidade municipal de ensino de Cubatão, onde pesquisamos junto ao corpo docente quais as principais dificuldades enfrentadas durante esse período de pandemia, que, no caso, as aulas estão acontecendo de forma remota, por meio de recursos digitais, né, aulas online, ou também, né, por complementos feitos em formato de material impresso. Mas nessa nossa pesquisa, a gente está com o enfoque no uso das tecnologias. Então, junto ao grupo de professores, verificamos aí que no terceiro ano do ensino fundamental, a maior dificuldade que esses professores encontravam era no trabalho referente ao campo multiplicativo. Então, problemas envolvendo a operação de multiplicação especificamente, e também o uso do algoritmo, né, de como fazer a conta de forma convencional. Também aí, no caso, algumas estratégias, entre as quais, apesar de bastante tradicional, mas também relevante para o ensino da matemática, a tabuada. Então, dentro dessa nossa pesquisa, a gente procurou pesquisar alguma outra forma, alguma estratégia desses alunos aprenderem a matemática de uma forma lúdica, com o uso de recursos simples, né? Já que, em sua maioria das vezes, o que eles possuem são recursos por meio do celular ou aparelhos aí que não dá para pedir muito referente à internet, né, mais pesada, que eles não teriam, de certa forma, o acesso. Então, nós procuramos alguma plataforma, algum software ou aplicativo que proporcionasse ao professor o trabalho no desenvolvimento dessa operação, né? No caso, a multiplicação, bem como também alguns problemas que envolva a operação multiplicação. É claro que a gente sabe que no campo multiplicativo envolve-se também a operação divisão, mas de uma forma simplificada nessa nossa aula, a gente vai ter o enfoque somente na multiplicação. Então, quais eram os objetivos desse projeto integrador? Então, inicialmente, encontrar e utilizar uma tecnologia digital para praticar a resolução de problemas matemáticos de multiplicação. E dentre esses objetivos, precisávamos estar embasado teoricamente, então nossa busca foi num referencial teórico que desse suporte ao que a gente está apresentando aqui para vocês. O terceiro objetivo, identificar as necessidades e os problemas enfrentados por esses professores no que tange a dificuldades do componente curricular matemática. Então, ficou evidente que o ensino da multiplicação nas aulas de matemática, tanto nas operações quanto na resolução de problemas, ainda é um grande nó. Então, de certa forma, a gente procura contribuir com esse trabalho dessa maneira, né? Dando algum suporte, algumas sugestões do que o professor pode utilizar. E o último objetivo, realizar um planejamento de uma aula contendo a utilização da tecnologia educacional escolhida. E aí, no caso, como utilizar a tecnologia a favor do ensino nas aulas de matemática?
Então, como eu falei inicialmente, devido à pandemia da Covid-19, as aulas, de uma certa forma, em todo o país, estão acontecendo ou de forma online ou de forma híbrida, né, misturando alguns encontros presenciais com uma parte feita à distância. De certa forma, no nosso país, na maioria, né, das regiões, a maioria dos sistemas, não está acontecendo uma aula presencial diariamente. E não é diferente no nosso contexto de Cubatão. Então, as aulas em Cubatão têm sido feitas atualmente de forma remota, e em breve a gente tem expectativa de começar de forma híbrida, mas, de certa forma, a tecnologia ainda será um grande suporte para que os alunos consigam aprender de forma que não estejam no mesmo ambiente físico que seus professores. E aí, no caso, pesquisamos a um grupo de professores de uma determinada escola, uma escola bastante vulnerável, de que forma que esses alunos estavam aprendendo e quais as maiores dificuldades relativas a algum objeto do conhecimento de algum componente. E assim, de certa forma, ficou evidente em quase todos que na parte de matemática, os alunos estão tendo bastante dificuldade e especificamente na multiplicação quanto aos alunos do terceiro ano, que foi o foco desse nosso projeto. Então, relataram sentir falta de um recurso lúdico para facilitar a aprendizagem desses alunos em relação à multiplicação, seja no uso do algoritmo ou na própria resolução de situações problema. Aí, no caso, um recorte do nosso referencial teórico, eu coloco aqui para vocês que Silveira, em uma publicação realizada na verdade, uma citação de Araújo, de 2017, enfatiza a existência de um sentido pré-construído, evidenciado na fala dos alunos, de que a matemática é difícil, considerada chata e misteriosa, que assusta e causa pavor. Por consequência, o aluno sente medo da sua dificuldade e vergonha por não aprendê-la. É claro que aí, no caso, essa citação, ela refere-se à matemática de uma forma geral, e a gente busca, especificamente nos anos iniciais, construir uma matemática que seja significativa para esse aluno, que o professor consiga situações de aprendizagem que motivem o aluno a aprender e, de certa forma, romper um pouco com essa parte do aluno ter medo da matemática, né? A matemática está presente em várias situações do nosso dia a dia e, por isso, não pode ser tratada, né, como para poucos ou que o professor utilize esses conhecimentos para excluir os alunos com maiores dificuldades. Então, ao contrário disso, a gente acredita que tem que romper com que essa citação é evidenciada. É claro que a gente sabe que não é tão fácil, porque ainda há muito ranço relativo ao ensino de matemática, então há muito ainda a percorrer para que a matemática seja para todos. Entre as nossas pesquisas, nós identificamos alguns softwares, alguns aplicativos, entre os quais um deles, o WordWall, foi o mais considerado fácil, né, para nós, porque, ao mesmo tempo, ele possui alguns recursos lúdicos e, ao mesmo tempo, também com algumas atividades que acaba facilitando para o professor, seja qual concepção ele tiver. Então, de certa forma, um professor mais progressista, ele consegue trabalhar de forma lúdica com labirintos, cruzadinhas, caça-palavras, quiz interativos, ou também aquele professor mais tradicional consegue também desenvolver os seus alunos em algumas habilidades relativas ao ensino de matemática, de multiplicação, aí no caso. Então, é um aplicativo, né? É uma plataforma que dá para o professor, independente da sua concepção, desenvolver essas habilidades dos alunos, habilidades essas previstas pela atual Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Então, fizemos aqui, de certa forma, um mapa, onde esse mapa ele identifica a nossa solução inicial. Então, o nosso objetivo, utilizar uma tecnologia digital para mediar a aprendizagem dos alunos no ensino remoto.
desse objetivo, nós partimos para uma entrevista, como eu falei, que foi realizada com os professores, para identificar qual conteúdo os alunos têm mais dificuldade, assim como também qual componente curricular. E aí, como eu já indiquei, o componente curricular foi matemática e o objeto do conhecimento, aqueles que se relacionam à operação, multiplicação. Então, dentro da unidade temática específica números, os alunos acabam tendo mais dificuldade tanto na resolução de problemas, como também no uso do algoritmo da multiplicação. Aí, no caso, o problema, como utilizar a tecnologia a favor do ensino nas aulas de matemática? Por meio de algumas pesquisas, tanto para embasar nosso referencial, como também buscar algum aplicativo, site, alguma plataforma, para que os alunos aprendessem a matemática, especificamente a multiplicação, de forma mais envolvente, atrativa e, segundo a própria BNCC, com situações que sejam significativas para esses alunos. E aí o nosso resultado foi a plataforma digital WordWall, onde buscamos, de uma forma lúdica, trabalhar com estratégias para que o aluno compreenda, né? Não aprenda somente a decorar a tabuada, mas aprender e saber que, por meio dessa memorização, dessa atividade que vai trabalhar com cálculo mental, que o aluno compreenda de fato a operação multiplicação como uma soma de várias parcelas onde o número é o mesmo. Então, ao invés de fazer 3 mais 3 mais 3 mais 3, simplesmente ele pode simplificar com 4 vezes 3. Então, esse aplicativo, ao mesmo tempo, ele acaba trabalhando de forma lúdica e também fazendo com que o aluno compreenda o que é a multiplicação no contexto vivenciado. O nosso plano de aula, ele está previsto para 90 minutos, né? Cerca de 2 aulas de 45 minutos. E aí, nosso tema é multiplicação, os objetivos gerais previstos pela Base Nacional Comum Curricular. Então, na habilidade referente ao terceiro ano, para matemática, habilidade 3, então EF 03, MA 03. A habilidade seria construir e utilizar fatos básicos da adição e da multiplicação para o cálculo mental ou escrito. A habilidade 7 do mesmo ano, resolver e elaborar problemas de multiplicação por 2, 3, 4, 5 e 10, com os significados de adição de parcelas iguais e elementos apresentados em disposição retangular, utilizando diferentes estratégias de cálculo e registro. Então, no caso, aqui utiliza-se a ideia dos campos conceituais da configuração retangular. Então, é aqueles problemas, por exemplo, em filas, né? Há 3 filas, cada fila com 5 crianças. Quantas crianças há no total? Então, é um tipo de problema que ele recebe o nome de configuração retangular, porque, na verdade, quando a gente vai fazer a multiplicação, então, 3 filas vezes 5 pessoas, mesmo que a gente não desenhe, no nosso cérebro, a gente pensou aí num desenho de um retângulo, né, para fazer o cálculo de 3 vezes 5, 15. Então, acaba sendo classificado, na teoria dos campos conceituais, de um tipo de problema de configuração retangular. Os objetos específicos são praticar a tabuada do 3, resolver problemas de multiplicação e compreender a realização de cálculos mentais e seus registros, sejam convencionais ou registros pessoais. As estratégias: utilizar o jogo digital no WordWall para praticar a tabuada do 3 e problemas matemáticos envolvendo a mesma. Os nossos recursos sugeridos: dispositivo com acesso à internet para professores e alunos e utilização, além dos recursos do WordWall, o próprio WhatsApp como meio de comunicação entre os participantes. Aí, no caso, né, eu reforcei que é uma plataforma que não é muito pesada, então os alunos conseguem, mesmo com uma internet um pouco mais lenta,
ter acesso a esse recurso. A avaliação, no sentido de valorizar o aluno a pesquisar, a ter bons resultados, não no sentido de menosprezar aqueles com mais dificuldade. Então, o próprio aplicativo, ele dá algumas sugestões para colocar ali no ranking dos mais bem pontuados. Aí é bom a gente ter o reforço de não excluir aqueles com mais dificuldades. Então, talvez, nesse ranking, colocar os 3 melhores, valorizar as crianças, né, com resultados bem-sucedidos, mas sem expor aqueles com mais dificuldades. A referência bibliográfica utilizada, coloquei aqui. Então, é um artigo escrito por Maurício Araújo, tudo na sala de aula, habilidades da BNCC de matemática do terceiro ano do ensino fundamental, onde há aí o link para acesso, e a BNCC também, né, no que se refere aos anos iniciais do ensino fundamental, referente ao componente curricular matemática. A solução final do nosso problema, então, dentro de tudo que eu já falei para vocês, o nosso resultado seria um jogo digital na plataforma, como eu já anunciei, a fim de praticar a tabuada do 3 e problemas matemáticos de forma lúdica e digital. E assim, de certa forma, esse mapa mental acaba retornando com novos problemas. Então, ele acaba sendo de forma cíclica, porque quando chega aqui no final, o resultado ele não encerra aqui. Acontece que, a partir daqui, que o aluno já desenvolveu referente à tabuada do 3, o professor pode ampliar tanto o tipo de problema, aumentando o grau de complexidade, como também mudar agora, ao invés da tabuada do 3, tabuada do 4, do 5, e assim sucessivamente, para que o nosso aluno aprenda o que é essencial para desenvolver a matemática em situações não somente escolares, mas para o próprio dia a dia. Essas são as considerações finais. Então, esperamos que os recursos digitais não sejam um bicho-papão, nem no sentido do aluno, nem do professor, mas que seja um recurso a mais, né? Não somente utilizado nesse período que estamos passando pela pandemia de Covid-19, mas que seja um recurso permanente no processo de ensino e de aprendizagem. Então, essa é a nossa conclusão. É importante que o professor faça uso de tais recursos e também saia um pouco da prática tradicional para uma prática emancipadora, que o aluno considere-se como protagonista de sua aprendizagem e o professor também seja um importante mediador e com papel fundamental ali na construção dessa aprendizagem e desenvolvimento de competências e habilidades por esses alunos. Essas referências estão no trabalho completo, e aí nos colocamos à disposição caso alguém queira, né, saber um pouco mais do que investigamos. Até breve, e qualquer dúvida estamos à disposição.